Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Se você não me conhece, meu nome é Daniele Castro e aqui eu falo sobre amadurecimento feminino, ajudo mulheres a voltarem à sua essência, reordenarem a vida interior e terem uma fé mais constante. Hoje eu quero falar um pouco sobre uma leitura que eu fiz e este vídeo ele está no quadro Eu Li Pra Você. Então, na playlist do meu canal tem uma playlist chamada Eu Li Pra Você. São livros que eu leio. Daqui eu venho aqui, leio algumas partes que eu achei interessante e comento aqui com vocês, fazendo algumas reflexões do que eu entendi, alguns insights e algumas opiniões minhas, tá bom? Então hoje o livro vai ser esse aqui, Rumo à Felicidade, do Venerável Fulton Sheen. Essa edição aqui é da minha biblioteca católica, capa dura. Olha que lindo esse livro. Olha o design, as cores, tudo muito lindo. Tudo muito bem feito, como são os livros da minha biblioteca católica, né? Bom, esse livro, ele vai falar um pouco sobre como que a gente consegue e como que a gente pode chegar à felicidade, né? Essa tão sonhada felicidade que a gente busca aqui na Terra. E como a gente bem sabe, essa felicidade plena, ela só existe no paraíso, no céu. O primeiro capítulo deste livro, ele vai falar um pouco sobre o contentamento. E aqui ele fala que o contentamento não é uma virtude que a gente já nasce com ela. É uma virtude que a gente precisa adquirir, que a gente precisa buscar, né? Então ele vai falar o seguinte: é adquirido essa virtude com grande resolução e diligência no domínio dos desejos desordenados. Por isso, é uma arte que tem poucos discípulos. Ou seja, no mundo de hoje a gente vê muita gente descontente, né? Nós somos eternamente insatisfeitos. A gente está sempre descontente com alguma situação. E aqui ele vai falar a principal causa do descontentamento. Ele vai falar algumas causas, né? A principal, o egoísmo, ou seja, é o amor próprio que coloca o eu acima de tudo, como o centro do mundo, ao redor do qual tudo deve girar. Hoje a gente vê muito essa questão do amor próprio sendo propagada por aí, né? Que você tem que se amar mais, que você tem que se cuidar mais, que você tem que fazer suas vontades, que você tem que se olhar mais para si o tempo inteiro. E na verdade, não que isso esteja errado, de certa forma, mas esse amor próprio tão propagado hoje em dia, ele não passa de um egoísmo disfarçado de benevolência, né? Porque na verdade, esse amor próprio demais, ele mima a gente demais, faz demais nossas vontades e esquece que nós precisamos fazer nossas obrigações, que nós precisamos fazer nossos deveres. Esse amor próprio egoísta, ele acaba tirando de nós o senso de responsabilidade. Então a gente acaba fazendo só o que tem vontade, porque afinal eu me amo, né? Às vezes eu preciso, eu faço um compromisso com alguém, desculpa, mas na hora de seguir esse compromisso, de cumprir esse compromisso, chega no dia e eu tô com preguiça. E como eu me amo demais, eu desmarco, porque afinal eu preciso ceder às minhas vontades, né? Obedecer às minhas vontades. Então, o perigo do amor próprio está aí, né? É um amor próprio egoísta, e esse é a principal causa do descontentamento. Aqui ele vai deixar para a gente a segunda causa do descontentamento, que é a inveja. A inveja que nos faz considerar as riquezas e os talentos alheios como se nos tivessem sido roubados. Olha só, outra causa aí do descontentamento. Por quê? Nessa ânsia de sermos perfeitos que nós temos, né, de querer dar conta de tudo, de querer ser independente, de querer ser autossuficiente, a gente esquece que a gente é, na verdade, filho de Deus. Nós somos criaturas, nós não somos o próprio Deus. Portanto, a gente é dependente sim, a gente não é autossuficiente, a gente precisa de ajuda, a gente é imperfeito. A gente faz as coisas meio que errada, mesmo tentando fazer certo. Então a gente precisa aceitar isso. E daí no dia a dia, quando a gente vê que a gente realmente é imperfeito, que o outro tem aquilo que eu não tenho, eu começo a sentir o quê? Uma mágoa, né? Uma tristeza, porque aquela pessoa tem e eu não tenho. Você se dá conta da sua pequenez, da sua insuficiência, e aí vem a inveja, né? Então a inveja nada mais é do que querer para mim aquilo que o outro tem e eu não tenho. É se chatear com o que a pessoa tem e você não tem. É achar que a pessoa não merece aquilo ali, mas na verdade quem merece é você. Isso é o sintoma da inveja. A terceira causa do descontentamento é, na verdade, a cobiça.
que é o desejo desordenado de ter mais para compensar o vazio de nosso coração. Essa ânsia hoje em dia, no consumismo, de sempre querer mais, querer mais, querer mais. E claro, né, a gente tem como potencializar essa situação, porque a gente vê o tempo inteiro na nossa cara propagandas sendo jogadas o tempo inteiro. Propagandas, músicas, filmes, sempre jogando pra gente. Compra mais, compra mais, compra mais um curso, mais um celular, mais um computador, mais um iFood. Então é realmente difícil nos tempos de hoje não se deparar com tanta propaganda pedindo pra gente comprar mais, consumir mais. Só que esse consumismo acaba por não satisfazer esse vazio que a gente sente, e aí a gente só tende a ter mais esse sentimento de cobiça, de querer mais, porque nós somos naturalmente insatisfeitos e a gente vai estar sempre querendo mais alguma coisa. E a quarta causa do descontentamento é o ciúme, que às vezes é ocasionado pela melancolia e tristeza, e outras pelo ódio àqueles que possuem o que cobiçamos para nós. Ou seja, o ciúme nada mais é do que você querer que aquilo que é seu não se torne de mais ninguém, né? É aquele apego que você tem de coisas ou de pessoas. Às vezes nós sentimos isso, como ele fala aqui, é ocasionado por melancolia, ou por tristeza, ou pelo ódio, né? Você pode sentir ódio àqueles que possuem o que cobiçamos para nós. Então, a gente precisa tentar entender esses 4 pontos, essas 4 causas do descontentamento, para que a gente consiga limpar essas nossas lentes, limpar o nosso coração dessas causas, para que aí sim a gente consiga chegar a um contentamento, que é essa virtude. Então a gente só consegue ter essa virtude do contentamento quando nós limpamos de nós o egoísmo, a inveja, a cobiça e os ciúmes. Tá? Eu até deixei aqui um resumo onde fala o seguinte: o contentamento procede da qualidade da alma. Para a gente ter este contentamento no nosso coração, a gente precisa tornar a nossa alma de boa qualidade. E uma alma de boa qualidade não é uma alma egoísta, não é uma alma invejosa, não é uma alma que cobiça e nem é uma alma ciumenta, tá bom? Logo em seguida, ele vai falar o seguinte: o contentamento não está também na mudança de lugar. Alguns julgam que se estivessem numa parte diferente da terra, gozariam de maior paz de alma. Deus tinha destinado a cada um lugar que, segundo a sua natureza, mais lhe convinha. Olha só. Às vezes a gente acha também que, e aqui ele está falando mesmo de um lugar físico, às vezes a gente acha que a gente vai ser feliz quando? A gente vai ser feliz se acontecer isso do jeito que eu quero. Na verdade, o lugar não interessa. O que interessa é a qualidade da alma. Então, alguns julgam que se estivessem em alguma parte diferente da terra, gozariam de maior paz da alma, ou seja, teriam mais contentamento. E aqui ele vai falar: a condição do nosso contentamento é conter-se e reconhecer limites. É provável que esteja em paz tudo que está dentro de limites. Vamos lá, o que ele quer dizer com isso? Ele continua: um dos lugares mais tranquilos do mundo é um jardim murado. Por quê? Porque o jardim murado, isso aqui que ele vai falar é muito importante, fica-se isolado do mundo e através dos portões é possível olhá-lo com a poesia que só a distância permite, captando os seus encantos. Assim, se a alma do homem se confinar aos seus limites, quer dizer, se não for avarenta, nem ambiciosa, nem trapaceira, nem egoísta, que são coisas do mundo, também estará cercada por um tranquilo e alegre contentamento. Aqui ele faz uma analogia como se a nossa alma precisasse ser esse jardim murado. E fora do muro estaria todos esses vícios, todas essas doenças da alma, né? A avareza, a inveja, a preguiça, o medo, a gula, os ciúmes, né? E aqui ele continua: o homem contente, embora limitado e manietado, que é o quê? Mãos amarradas, mãos atadas. Então, embora limitado e manietado pelas circunstâncias, faz dos próprios limites o remédio de sua inquietação. Ou seja, estarmos num jardim murado fica mais fácil para a gente cuidar desse jardim, porque esse jardim tem limite.
Daqui para lá eu não posso ir. Daqui para dentro é minha responsabilidade cuidar. E nesse jardim tem portões, tem janelas, dos quais quando eu abro, eu consigo contemplar o que tem lá fora, sem deixar aquilo me atrapalhar. Olha que analogia interessante. E aqui ele vai falar o seguinte: a questão está em que vivamos dentro dos seus limites, grandes ou pequenos, para que possamos ter um espírito tranquilo e um coração feliz. Então, ele vai falar aqui o seguinte, né? De onde procede, então, esse contentamento? A gente já viu, então, que o contentamento, que o descontentamento, ele é causado pelas 4 causas que a gente falou, né? A cobiça, o ciúme, a inveja e o egoísmo, certo? Agora aqui, o que causa o contentamento, né? De onde vem o contentamento? Aí ele vai falar, o contentamento, ele procede em parte da fé, ou seja, de conhecer a finalidade da vida e estar convicto de que os sofrimentos, sejam quais forem, nos advêm da mão de um Pai amoroso. Ou seja, a fé, que é uma das virtudes teologais, ela é necessária, porque quando temos fé, a gente sabe de onde a gente veio e para onde a gente vai. Essa fé, esse acreditar que do Pai eu vim e para o Pai eu voltarei, e tudo que me acontecer nesse intervalo é por vontade dele, para que eu me santifique, sejam coisas boas ou coisas ruins. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, para haver contentamento, é necessário ter uma boa consciência. Sendo infeliz o nosso interior, por fracassos morais e por culpas não expiadas, então nada do exterior pode dar tranquilidade. Ou seja, a nossa consciência precisa estar tranquila, sabe? A consciência limpa, quando você deita no travesseiro e descansa, essa também é uma causa do contentamento, é da onde o contentamento vem. Não tem nada melhor do que você deitar no travesseiro depois de um dia cansativo de trabalho e você olhar para trás e pensar, hoje eu fui quem eu deveria ter sido? E aí você deita e fala, fui. E aí você sente essa consciência limpa. Hoje eu fui quem eu deveria ser, eu cuidei do que eu deveria cuidar, eu trabalhei direito, eu falei a verdade, eu fui honesta, eu fui sincera, eu ajudei os outros. E aí você deita com a consciência tranquila. Então, primeiro a gente tem que ter fé, depois a gente tem que ter uma consciência limpa. E o terceiro e último requisito é a mortificação dos desejos e a limitação dos prazeres. Ou seja, quando a gente tem fé, tem a questão da consciência limpa e tem os desejos, as paixões desordenadas mortificadas, que é o quê? É você talvez fazer um jejum, fazer uma abstinência, tomar um banho gelado, fazer uma novena e durante essa novena, por exemplo, fazer alguma penitência. Isso ajuda a fortalecer o nosso espírito. Não tem nada que mais fortaleça o nosso espírito, por exemplo, quando a gente vê um pedaço de doce na frente e você consegue dizer não para ele. Ali você está mortificando a sua carne. Quando, numa sexta-feira, você vê aquela panela cheia de carne e você consegue dizer não por uma causa, por um propósito maior. Isso é mortificar a carne. É você dizer, é o seu espírito dizer para a sua carne, eu sou maior do que você e eu te domino. Não é você que me domina, eu te domino. Isso é mortificar as nossas paixões. Então, por fim, ele vai falar aqui, o contentamento realça o prazer e suaviza o sofrimento. Mais leves se tornam os males se forem suportados com paciência. Os maiores benefícios podem ser envenenados pelo descontentamento. Então, como que o contentamento, a virtude do contentamento pode ser útil na nossa vida? Para realçar os nossos prazeres e para aliviar os nossos sofrimentos. E lembrando que o descontentamento é a ingratidão, a insatisfação, né? A consciência pesada, esse descontentamento, ele é um veneno até para as coisas boas da vida. Se a gente não tem essa virtude do contentamento, os momentos bons vão ser pesados, vão ser cansativos, vão ser frustrantes. Mas se você tem essa virtude do contentamento, até os pequenos detalhes se tornam motivo de alegria, motivo de prazer. Então lembre-se sempre disso. Fé, consciência limpa e mortificação dos desejos,
para que a gente consiga chegar a essa virtude do contentamento, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais mulheres que precisam ter uma vida mais contente, ter essa virtude do contentamento, né, da gratidão, da satisfação. Compartilha, comenta aqui quais assuntos vocês querem que eu traga nos próximos vídeos. Além disso, estão abertas as inscrições para o meu Clube do Livro. O próximo livro vai ser A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Faus. Esse aqui, ó. A gente vai ler toda quarta-feira às 20 horas, por 4 semanas, tá? O link vai estar aqui embaixo. E além disso, caso você queira aprimorar e aprofundar nesse assunto, nas virtudes, numa vida mais amadurecida e ordenada, considere marcar uma sessão de terapia comigo. O link vai estar também aqui embaixo, tá bom? Vejo você no próximo vídeo e até lá!